Bandeirantes Litorânea, sua TV por assinatura e Camaçari TV. São as 3 maiores mentiras que nós contamos a nós mesmos todos os dias. Isso por quê? Porque é claro, evidente que todos nós, querendo ou não, algumas mentirinhas nós contamos. Eu pergunto para você quantas mentiras acha que mediamente o ser humano conta por dia? 5, 10, talvez 15, né? 15 já é um bom número de mentira. Pois não. Eu trouxe um dado, para não errar, vou pegar o meu papel. Nós, seres humanos, segundo a pesquisa do psicólogo social Gerald Jellison, da Universidade da Califórnia, contamos mediamente 200 mentiras por dia. Eu repito, nós contamos como seres humanos mediamente 200 mentiras por dia. Quem disse isso? O professor, psicólogo social Gerald Jellison, da Universidade da Califórnia. E como se isso não fosse suficiente, o professor Robert Feldman, da Universidade do Massachusetts, ele disse que nós contamos mediamente 2, 3 mentiras para cada 10 minutos de conversa. Diego, está me dizendo que nós somos mentirosos seriais. Eu não estou dizendo isso. Tem quem conta mais, quem conta menos. Mas, de forma geral, nós, seres humanos, somos muitos mentirosos. Mas agora não é o momento de se preocupar, porque eu vou te falar que existem vários tipos de mentiras. Existem aquelas mentiras que nós sabemos que estamos mentindo, ou seja, mentimos sabendo de mentir. Essas são facilmente detectáveis. São detectáveis também para as outras pessoas. Por quê? Porque nós falamos uma coisa e os fatos falam outra. Depois tem aquelas mentiras que nós mentimos sem saber que estamos mentindo. Talvez porque acreditamos algo que não é baseado sobre uma verdade, sobre um fato concreto. Então, mentimos sem saber que estamos mentindo. E depois tem as mais perigosas, que são aquelas mentiras que nós falamos para nós mesmos. São mentiras extremamente perigosas porque não são detectáveis de terceiros. E são aquelas mentiras internas que fazem o quê? Fazem a gente ir devagar, fazem a gente até parar e ficar estagnados. Fazem a gente simplesmente se enganar, aquele que se chama autossabotagem. Então, resumindo, são 3 tipos de mentiras. Aquelas mentiras que nós contamos sabendo de mentir, aquelas outras mentiras que nós não sabemos que estamos mentindo, mas estamos mentindo, e a terceira, que é a pior, aquelas mentiras internas que nos levam, muitas vezes, a não alcançar aquilo que queremos e a não ter o sucesso desejado. Então, agora falamos quantas são, quais são e por que nós mentimos? Essencialmente por duas questões. A primeira, nós mentimos para fugir da realidade. Isso é, por exemplo, uma dessas mentiras é: semana que vem eu vou começar a academia. Daqui a um mês eu vou parar de fumar. Nós não queremos enfrentar a realidade, então só porque o meu chefe não vai querer. Nós não sabemos disso. Queremos simplesmente fugir da realidade. Muitas vezes essas mentiras são ligadas à procrastinação. E outra mentira é aquela que nós mentimos simplesmente porque desconhecemos a realidade. Não temos conhecimento da realidade, não temos conhecimento dos fatos, então mentimos. Uma mentira típica que eu vi muitas vezes aqui, sobretudo das pessoas mais idosas, é: não coma picolé, não coma sorvete com tempo frio, porque isso vai dar gripe. Primeiro, isso não é comprovado cientificamente, então não existe. Talvez uma pessoa tomou um sorvete, mas já estava gripado, estava já, em princípio, próxima a ficar gripado. Então, sorvete frio, que desencadeia em gripe, não tem nada a ver. Nós mentimos para outras pessoas, geralmente para as crianças, dizendo: não coma um sorvete agora, porque o tempo é frio e vai ficar gripado, sem saber que estamos mentindo. Mentimos simplesmente porque desconhecemos a realidade. Então, como você viu, muitas dessas mentiras que nós contamos todos os dias
não somos totalmente culpados disso. Somos culpados somente pelo lado que nós não conhecemos os fatos, então não procuramos informações necessárias e suficientes. Mas as 3 grandes mentiras que nós contamos para nós todos os dias são relacionadas, a primeira, ao tempo, a segunda, à felicidade e a terceira, à procrastinação. Eu trouxe alguns dados aqui sobre o tempo. Por quê? A primeira grande mentira é sobre o tempo. Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo de seguir o meu projeto porque tenho muitas coisas para fazer. Eu não tenho tempo para me matricular na academia. E não fala nem de dinheiro. Sempre muita gente fala de tempo, que não tem o tempo para fazer aquilo que deseja fazer, porque é tão atarefado que o tempo não é suficiente. Agora eu te pergunto, querido amigo, querida amiga, como é que seu vizinho, seu amigo, que tem o seu mesmo tempo, consegue e você não consegue? Seu amigo, seu vizinho que faz a mesma coisa que você faz com uma qualidade extremamente melhor que a sua. Sabe o quê? O tempo, ele é maravilhoso, porque é um recurso que todos temos, e talvez o recurso mais democrático presente no planeta Terra. Por quê? Porque todos, rico ou pobre, brasileiro ou europeu, todos nós temos 24 horas por dia. Ou seja, o tempo ele não olha para a classe social, não olha para a raça, ele simplesmente passa. E nós temos todos a possibilidade de aproveitar aquele tempo. Outro fato que é bem interessante do tempo, o tempo ele é um juiz extremamente legal, justo e honesto. Então, não adianta você dizer que não pode fazer aquilo que quer por falta de tempo. Hoje pego novamente o papelzinho mágico porque trouxe dados extremamente interessantes relacionados ao Brasil. Primeiro, jovens brasileiros entre 16 e 24 anos, segundo a pesquisa, passam 9 horas por dia no celular. Sabe o que é 9 horas por dia no celular? 9 horas por dia no celular são mais do que um dia de trabalho, que geralmente é mediamente de 8 horas por dia. Outra notícia relacionada ao tempo. 64% dos brasileiros declarou de assistir pelo menos uma novela por dia. 64% dos brasileiros, independente da idade, declarou que assiste pelo menos uma novela por dia. Isso é o quê? Que tem gente que assiste mais. Agora, uma novela pode durar 20 minutos, 15, eu não sei, meia hora, talvez 40 minutos, mas mesmo se fosse 20 minutos, você gasta 20 minutos do seu tempo, no mínimo, para assistir a uma novela e depois vem me dizer que te falta o tempo. Isso é ter realmente pouca responsabilidade. Muita gente, Padre Márcio, dá culpa ao tempo para a falta do sucesso, para a falta da concretização dos próprios objetivos ou para não ter ou não obter aqueles resultados esperados no final do ano. Eu vou ser hoje extremamente sincero e franco. Não é o tempo a causa do insucesso. A culpa do seu insucesso é a falta de vontade e de determinação que você tem. Repito, a falta de vontade e de determinação que você tem que te leva ao fracasso. Por quê? Se seu vizinho faz o que você faz, mas faz melhor, aproveitando melhor o tempo, é porque ele tem mais vontade e determinação de chegar onde decidiu chegar. De alcançar e obter aquele que ele acredita firmemente dentro do seu coração de merecer. Você acredita que merece o melhor? Então faça o melhor para merecer. Deixe de lado o seu celular, se você é jovem entre 16 e 24 anos. Deixe de assistir a novela se você é dependente, realmente, porque tem pessoas que assistem 3, 4 novelas por dia. Isso quer dizer mais de 2 horas assistindo a novela. Isto traz, no final da semana são 10 horas, no final de mês são 40 horas. 40 horas por mês dá mais de 400 horas por ano. Da forma específica, 480 horas por ano. Que se traduzem, eu vou te dizer um número que você vai se espantar, são exatamente 20 dias que você passa assistindo novela durante um ano. Em 20 dias você pode escrever um livro fantástico da sua vida. Em 20 dias, por tantos anos,
seguindo-se, um atrás do outro. Imagine em 10 anos você gastou quase um ano da sua vida em novelas. 200 dias em novelas em 10 anos. Quando a gente, Padre Márcio, pega o dado simples, é só uma novela por dia, é só meia hora, é só 20 minutos, depois multiplica para os dias, enxerga, entende que, na verdade, de tempo temos até de sobra, só que o utilizo dele que faz a diferença. Então, se você até hoje teve sucesso, a culpa não é do tempo, mas da falta de vontade e determinação. Chega, para de se contar essa mentirinha que você não conseguiu porque faltou o tempo. A segunda grande mentira é relacionada à felicidade. Muita gente, Padre Márcio, diz, se eu tivesse uma casa de propriedade, se eu tivesse o carro, se eu tivesse aquilo, se eu pudesse ir, se eu morasse na Itália, os italianos dizem, se eu morasse no Brasil. Com você falando só no se, não faz nada. Isso leva o quê? Leva você a uma projeção no futuro que não existe e não vai existir porque você não faz. Quando você só pensa no se e vai adiar a felicidade para algo que tem que acontecer e não faz nada para isso acontecer, você tem como destino um destino de pessoa infeliz. E você merece essa infelicidade. Hoje talvez você me ache muito cruel, mas tem que ser sincero. E tem que ser muito franco. Se você pensar que quando eu tiver um novo carro, vou viajar. Se eu tivesse uma nova casa, poderia fazer várias coisas diferentes. Se eu tivesse um novo emprego, eu ganharia mais dinheiro. O que você está fazendo para ter um novo emprego? Se eu não fosse desempregado, eu estaria melhor. Claro que você estaria melhor. Mas o que você está fazendo para ter um emprego? Para entrar no mundo de trabalho ou para se recolocar no mundo de trabalho? Talvez só se queixando, talvez só chorando. Com choro e com queixas você não vai para lugar nenhum. O que precisa fazer para sair e parar de se contar essas mentiras sobre a felicidade? Simplesmente precisa agir um dia após o outro com pequenos passos diários. Você decide o que faz hoje. Se faz essa promessa de cumprir, de fazer, e cumpra. Por exemplo, quem está em processo de emagrecimento, eu vou me matricular na academia semana que vem, e aquela semana, segunda-feira começo. Eu já ouvi muito isso, segunda-feira começo, aquela segunda-feira que nunca chega. E passam 1, 2, 3 anos. Começa segunda-feira, toca o despertador de manhã, e você faz o quê? Desliga o despertador. Como um milagre, aquela segunda-feira que você vai, se matricula, faz 3, 4 dias, começam as dorzinhas, aí despertador toca 5:30 da manhã, 6 da manhã, e você desliga o despertador, 7:30 acorda, correndo para ir no trabalho, porque está atrasado para o trabalho. Isto é que é falta de caráter. Se com o tempo e vontade e determinação, falta de caráter leva você a viver mentindo sobre a sua felicidade. Não pense e não espere que a felicidade vem só se acontecer algumas coisas, porque as coisas não acontecem se você não faz acontecer. E o último elemento, a última grande mentira que nós seres humanos costumamos nos contar é sobre a procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para depois, deixar para amanhã. Um dia ou outro, que essa mentira da procrastinação muitas vezes se junta com aquela frase, se Deus quiser. Você acredita que Deus quer que você seja uma pessoa sempre atrasada, estressada porque não consegue alcançar seus objetivos? Não é isso. Simplesmente você tem a habilidade de procrastinar colocando desculpas do tipo, eu não vou começar esse relatório agora, esse mês, porque de toda forma daqui a 1 mês e meio a empresa fecha e eu vou apresentar o relatório somente daqui a 3 meses depois das férias. Eu não vou estudar hoje porque eu tenho que ir com minha mãe no mercado. Eu não vou preparar a prova porque não adianta, é tão difícil que eu vou esperar um próximo semestre ter mais tempo para preparar. Está vendo como, de repente, você conhece alguém, até muito intimamente, ou seja, você mesmo, que se fala isso na própria cabeça e vai levando a vida, adiantando, adiando. E a procrastinação, hoje em dia, eu tenho uma notícia maravilhosa, é facilmente
controlável, você pode vencer a procrastinação utilizando inúmeras ferramentas que são disponibilizadas gratuitamente na internet. Até aqui nós falamos com 10 ideias, 10 dicas para você vencer a procrastinação e ser extremamente produtivo. Agora, Diego, você está me dizendo que não posso me distrair com novela, não posso me distrair com celular, eu não posso sonhar porque eu sonho ser feliz, não posso fazer nada só por trabalhar, produzir, trabalhar. Eu não estou dizendo isso, querido amigo, querida amiga. Quanto ao sonhar, sonhe a base das conquistas. Mas se você sonha, se limitando a dizer, se eu tivesse um carro, se eu tivesse a minha casa de propriedade, se eu morasse na Europa, você não vai para lugar nenhum. Esse sonho é a base para você decidir qual é o seu plano de ação, para fazer aquelas ações diárias que acabamos de falar. É assim sim que seu sonho serve. Quanto ao ponto da procrastinação, deixar para amanhã, você tem que parar com isso. Por quê? Porque quando começa a fazer uma ação, executar a sua tarefa e ver que isto funciona, isso anima muito mais. A sua frustração para não alcançar ou obter os resultados vai realmente sumir. Como uma mágica, você vai entrar nessa onda de produção, nessa energia positiva que faz você alcançar qualquer objetivo que sonhou, planejou, executou e simplesmente, como merecedor, você vai obter. E para fechar com essas mentiras, eu trouxe a folhinha mágica, citar Paulo Coelho, que todos vocês conhecem. Ele diz: se você quiser ter sucesso, deve respeitar somente uma regra: nunca minta a si mesmo. Se você quiser ter sucesso, deve respeitar somente uma regra: nunca minta a si mesmo. Então, está na hora, começou um novo ano, chega de procrastinação. A partir de hoje, vamos fazer o que está em nossa capacidade para parar de mentir a nós mesmos primeiro, porque são as mentiras mais difíceis de detectar, porque são aquelas que alimentam as crenças limitantes, e vamos começar também a fazer tudo o que for a nosso alcance para parar de mentir aos outros, naquelas mentiras que são conscientes, ou seja, quando sabemos que estamos mentindo.